E logo após a mensagem, nosso irmão João Carlos. Bom dia, igreja. Que o amor de Deus Pai esteja com todos vocês nessa manhã. A leitura de hoje se encontra em Lucas 16. Lucas 16, de 19 ao 31. Lucas 16, 19 a 31. Diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que disserem passar daqui para vós, não poderiam, e nem tampouco de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, os ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrependei-se-ão. Porém Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém dos mortos ressuscite. Palavra do Senhor. João Carlos, o Espírito Santo te abençoe nessa, meu irmão. Bom dia, povo de Deus. Graça e paz esteja no nosso meio. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo hoje pela manhã, Dorinha, o seu filho é Gustavo. Gustavo. Eu queria que todos pudessem ficar de pé, para que a gente possa fazer uma oração, e também agradecendo a Deus pelo livramento na vida do nosso irmão André. Ele falou que passou por um sustinho, né, na semana passada, não foi isso, André? Essa semana ainda, mas Deus já o livrou de qualquer problema, e ele está aqui conosco, graças a Deus. Incline a sua cabeça e nós vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, graças nós te damos, ó Pai, pelo seu cuidado com as nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque a tua igreja orou tanto, ó Pai, para que o Gustavo tivesse uma cirurgia tranquila e que fosse bem sucedida, ó Pai, e assim o Senhor
conduziu ao longo desses dias, ó Pai. Nós te agradecemos muito, Senhor, porque o Senhor ouviu as nossas orações. Assim também, ó Pai, como o Senhor ouviu as orações do teu povo, Senhor, sobre a vida do irmão André, ó Pai. Que o Senhor continue a cuidar dessa vida, ó Pai, da saúde do irmão, bem como a saúde de todos nós aqui, ó Pai. Nós necessitamos muito dos seus cuidados. Que o Senhor possa nos preparar agora, ó Pai, para ouvirmos a sua santa palavra e podermos praticá-la, ó Pai. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém, Senhor. Pode se sentar. Atitudes fazem diferença. Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre isso. Atitudes fazem diferença. O texto do nosso encontro hoje não é uma parábola. Se você ouviu a leitura feita pelo Abílio, você percebeu que não é uma parábola. O assunto é abordado aqui, não é um assunto popular. Conversando com ele ontem à noite, no encontro de casais, ele falou assim, esse texto é um pouco pesado, João. Eu falei, não é popular mesmo, não. Mas nem por isso nós podemos minimizar a sua importância. Nós não vamos diminuir a importância desse texto. Quando Jesus ele dizia uma parábola, os escritores eles nos narram aqui nos evangelhos alguma coisa assim, então lhe propôs uma parábola, como lá em Lucas capítulo 15, versículo 3. Mas o nosso texto não é apresentado dessa maneira. É necessário dizer ainda que mesmo que fosse uma parábola, não perderia nada da importância de sua mensagem, porque ao verificarmos as parábolas de Jesus, encontramos em cada caso, e sem nenhuma exceção, que tratam de histórias terrenas verdadeiras. As parábolas são histórias terrenas com mensagem celeste. O texto que você ouviu trata específica e primariamente com as atitudes. E podemos notar que as atitudes fazem diferença, porque elas são normas de proceder. As atitudes são normas de proceder. A finalidade da história não era a de ensinar a respeito da natureza do outro mundo, apesar de fazê-lo muito bem, mas de mostrar a necessidade do comportamento adequado nesta vida. As atitudes fazem diferença. O homem rico descobriu que suas riquezas não atendiam às suas necessidades mais profundas. Existem uma classe de pessoas, e eu estou falando hoje em dia, que são tão ricos, mas tão ricos que o dinheiro já não é mais tão importante para eles. Eles querem mais do que dinheiro. Eles querem poder. Dinheiro já não é tão importante. Era mais ou menos a situação desse homem aqui nessa história. No versículo 19 do nosso texto, Lucas descreve esse homem da seguinte forma: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo. Na época de Jesus, essa era uma roupa que era a mais bambambam do negócio. Bambambam é velho, né? Mas foi a palavra que eu achei aqui para falar, que era o melhor dos melhores. Qual roupa hoje que é tão assim? Os famosos aí, os estilistas famosos. Quem é? Calvin Klein? Sei lá, Calvin Klein. Era no momento. Vestia de púrpura e linho finíssimo. As suas túnicas eram invejadas por todo mundo. Onde ele passava, esse é rico. Esse aí se veste bem. E todos os dias, a palavra de Deus continua dizendo, se regalava
esplendidamente, ele comia bem. Ele se alimentava muito bem. Caviar, alguém aqui já comeu caviar? Eu não sei. Alguém já sabe? Dizem que é bom, né? Eu não sei, eu nunca tive coragem de comer caviar. Aliás, eu também nunca tive dinheiro também para comer caviar. Hoje em dia a coisa está tão difícil que se você chega no supermercado e sai com ovo e uma caixa de leite, já está bom, né? A coisa está complicada realmente. Mas esse rico, ele comia bem. Ele se vestia bem. É o que a palavra de Deus diz. Este homem não era apenas rico, mas ele pertencia ao tipo de pessoas, como nós poderíamos chamar, eles são podres de rico. Não tem essa expressão? Podres de rico. O fato de viver dia após dia em brilhante esplendor, o destaca como um ostentador. Se fosse nos nossos dias, ele tinha ali na sua garagem umas 5 Ferraris, umas 3 Maseratis. Ele era muito, muito, muito rico. E ele gostava de ostentar. Ele gostava de se mostrar. Queria que todos soubessem que era rico. E pelo texto em estudo, fica muito claro que era totalmente egoísta. Mas o ponto que queremos enfatizar são as atitudes. Por que as atitudes fazem diferença? Primeiro ponto, atitude para com o seu próximo. Versículos 20 e 21 de Lucas, capítulo 16. A sua atitude para com o seu próximo não era certa. Desse rico, a atitude dele para com o seu próximo não era certa. A prova encontra-se nos versículos 20 e 21, que diz assim a palavra de Deus. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Lázaro, o nome Lázaro, é um nome latino, e ele é derivado do grego Lázaros, de Eleazaros, que por sua vez deu o nome hebraico Eleazar, que significa Deus tem ajudado. É engraçado falar que Lázaro, o mendigo de úlceras, que comia migalhas das mesas dos ricos, né, tem esse nome, Deus tem ajudado. Lázaro não era apenas mendigo, mas também totalmente incapaz e coberto de chagas. Eu não sei se os irmãos já passaram no centro de Belo Horizonte, principalmente agora nesse período de frio, e já perceberam a quantidade de pessoas sem teto, que aumentou exponencialmente aqui na nossa cidade. São pessoas, e agora as pessoas estão tentando ajudá-las, colocando aquelas barracas de camping, sabe? Aquelas que são facinhas de montar. E se você passar no centro da cidade, você vai ver uma quantidade muito grande de pessoas morando ali, sem teto. E tem pessoas que vão para ajudar. Até alguns dias atrás, eu estou falando isso, nem perguntei se podia falar isso em nome dele, eu tenho certeza que ele não precisa disso, mas o atacante do Atlético, o Hulk, por 2 vezes, ele foi na madrugada, sem as pessoas saberem, e depois foi feito um vídeo, né, de ele distribuindo agasalhos e distribuindo marmitas para esse pessoal. E hoje existem várias pessoas, não é, que se empenham nisso, porque essas pessoas são incapazes de se manterem. Quantas e quantas reportagens já foram feitas de pessoas que pagavam o aluguel, muitas vezes em aglomerados, em lugares assim muito, muito, muito pobrinhos, mas mesmo nesses lugares, hoje eles não conseguem mais pagar os aluguéis. E o que acontece?
eles vão para a rua, morar na rua. E como tem feito frio em Belo Horizonte, não é verdade? Imaginem você dentro do seu lar, aquecidinho, com a sua coberta, com o seu edredom, com as suas blusas, e esse pessoal que não tem absolutamente nada. Era mais ou menos essa a situação de Lázaro. Ele era incapaz e, além disso, ele tinha chagas por todo o seu corpo. Era débil, que nem sequer podia afastar os cães que vinham lamber-lhes as chagas. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Na época de Jesus, comiam-se com as mãos, não se usava talheres, não existia colheres e garfos na época de Jesus. Existiam facas que eram usadas somente para partir coisas muito duras. E eu coloquei aqui, tentando ver se vocês entendem como eram as mesas na época de Jesus. Não eram como as nossas mesas hoje, que nós puxamos a cabeça. Aliás, hoje em dia, eu não sei, tem alguém aqui que ainda tem esse costume de se alimentar sentado à mesa? Porque isso foi acabando ao longo do tempo, não é? E hoje, e eu estou falando isso com experiência própria, às vezes meus meninos pegam um prato e já vão para dentro do quarto. Aí o outro vai para outro canto. E aí fica eu e Silvana lá na sala. E aí quando a gente tem a oportunidade de servir à mesa e nós almoçarmos ali, é uma maravilha hoje em dia. O núcleo familiar está se perdendo por causa disso, sabiam disso? Porque não se comem mais à mesa. Cada um vai para um canto, olhando o celular, fazendo qualquer outra coisa, vendo televisão, mas o núcleo familiar estava muito em torno da mesa. Meu pai, ele sentava à cabeceira da mesa, ele era super tradicional. E minha mãe, depois que ele fazia comida, servia a comida na mesa. Ela colocava as panelas na mesa, e aí nós sentávamos e começávamos a servir só depois que meu pai começasse a servir. E ali a gente tratava de vários assuntos. E aí quando meu pai precisava puxar a orelha de alguém, ele fazia isso no momento que a gente estava comendo. É o núcleo familiar. E isso está se perdendo. Eu quero convocar vocês para fazerem algo diferente nas suas casas. Sirvam à mesa. Almocem todos juntos. Vocês vão ver como é maravilhoso. Mas não, a mesa na época de Jesus era baixinha. Era bem baixinha. E ali nesse desenho, vocês estão vendo, existiam algumas almofadas que as pessoas, elas deitavam nas almofadas, elas se inclinavam sobre a mesa e aí pegavam os alimentos com as mãos. Tem uma outra foto que eu acho que vai exemplificar um pouco melhor. Estão vendo ali que os pés ficaram para fora, eles ficavam sentados ali numa almofada, e a mesa bem baixinha, e aí os alimentos passavam ali, e eles pegavam ali os alimentos e comiam. Vocês conseguem entender isso? Como era na época de Jesus? Não era como nós hoje, que nós sentamos numa cadeira e a mesa é bem alta. A mesa era muito baixinha. Então, na época de Jesus, comia-se com as mãos. E nas casas ricas, limpavam os dedos com grandes pedaços de pão, que em seguida eram atirados para os lados. Então, quando eles pegavam lá a comida, e aí ficava engordurada a mão, ficava suja a mão da comida, o que eles faziam? Eles não tinham guardanapo na época. Eles limpavam com grandes pedaços de pães. Então, eles pegavam o pão, engorduravam aquele pão e jogavam. Essas são as migalhas que eram aguardadas por Lázaro. Esses pedaços grandes de pão.
Lázaro ficava ali esperando. E aí lá no versículo 22 do texto que nós lemos, de Lucas 16, fala assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Por fim, terminou a miséria do mendigo. Morreu, levado pelos anjos para o seio de Abraão. Hebreus capítulo 1, versículo 14, a palavra de Deus diz assim, ele nos informa que os anjos são espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Olha o que diz o autor lá. Não são todos eles, eu coloquei entre parênteses aí, isso não está lá na palavra de Deus, é só para que você possa entender que ele estava falando sobre os anjos. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Por isso que o anjo pegou a Lázaro e levou para o seio de Abraão. Eles nos servem, os anjos nos servem, aqueles que vão herdar a salvação. Enquanto estivera na terra, Lázaro havia posto a sua confiança em Deus como seu ajudador. E agora Deus havia ordenado aos anjos levar a sua alma ao paraíso, no seio de Abraão. Quando a gente fala seio de Abraão, eu não sei se as pessoas vão entender isso, porque às vezes eles acham que é um peito. Que como as mulheres têm 2 peitos, mas todos nós temos um seio. Que é justamente essa área que existe entre o peito direito e o peito esquerdo. É isso aqui que é o seio. Tanto o homem tem o seio, como a mulher também tem o seio. O seio não são os peitos da mulher. Quando a gente fala assim, a mulher tem um seio. Não é um. São peitos, 2 peitos. Que a mulher são mais desenvolvidos e o homem também tem 2 peitos. E todos nós temos um seio, que é justamente essa região que fica entre os peitos. Então, Lázaro, ele se reclinou no seio de Abraão. Ele estava deitado no peito de Abraão, aqui, bem nessa região. E ele havia aguardado pelas migalhas e sobras, mas agora está reclinado à mesa, onde celebra um banquete celestial. Morreu também o rico e foi sepultado. Deve ter sido um funeral esplêndido. Vocês já foram em funeral de rico? De pessoas ricas? Alguém aqui já foi? Não. O Zé Maria já foi? De um médico. Muito dinheiro. E foi sensacional o funeral. Esplêndido. Quando eu trabalhava de supervisor de vendas, numa das empresas que eu trabalhei, eu fui representando um dos patriarcas de uma rede de lojas que chama Minas Pneus, e eles são judeus. E aí nós fomos lá no bairro Planalto, tem o cemitério israelita lá. Não é? Você conhece? Você já foi no cemitério? Ok. É diferente. Velório de pobre. Morreu! Era tão bom! Mas que morreu, Jesus! De rico. Todo mundo em silêncio. Um silêncio sepulcral. Você só escutava algumas pessoas conversando assim e tal. E aí tinha o rabino, que aí quando ele começou a fazer lá a celebração, eu escutei um choro, que foi a da esposa do senhor que tinha morrido. É diferente realmente. E eu fiquei pensando justamente nisso, que esse funeral desse rico deve ter sido algo assim, fantástico, esplêndido. Mas olhem o contraste. Nada foi dito sobre o sepultamento do mendigo. Vocês também já viram o sepultamento de indigente? Alguém aqui já viu? É tão feio, gente. Porque não tem ninguém na beira da cova.
Obviamente, um sepultamento nunca é bonito, não é? Está indo pessoas que a gente conhece e que a gente não vai ver nunca mais. Mas um indigente, ele é colocado num saco plástico. Ô Roberto, as meninas não estão aí, você lembrou de mim. Obrigado, meu irmão. A voz já está começando a falhar. Muito obrigado. Ele é um Zé Ninguém. Simplesmente os coveiros chegam lá e jogam dentro do buraco e tampam. Acabou. Sobre o mendigo, o sepultamento do mendigo, não foi falado nada. Mas, por outro lado, aqui nada se diz sobre a alma do rico. Perceberam? Que a alma do Lázaro, ela foi levada pelos anjos ao seio de Abraão. Mas sobre a alma do rico, não foi falado nada. As atitudes fazem diferença entre o céu e o inferno. Por que o rico estava no inferno? Qual teria sido o seu pecado? O texto não diz se ele teria expulso Lázaro da sua porta, nem tinha reclamado que ele, Lázaro, estava apanhando os pedaços de pão, as migalhas que eles jogavam lá e os pobres pegavam. Nem lhe havia dado pontapés ao passado por ele. O texto não diz nada sobre isso. Não havia feito nenhuma crueldade física com o mendigo. Então, qual foi o pecado do rico? O pecado do rico tinha sido não prestar atenção a Lázaro, havê-lo aceito como parte do cenário, ter pensado que era perfeitamente natural e inevitável que o Lázaro estivesse ali estendido e dolorido enquanto ele nadava em opulência, ou seja, em grande quantidade de bens, riqueza, qualidade daquilo que é rico, luxuoso, magnífico. Existem estudos sobre as pessoas que são invisíveis hoje na nossa sociedade. Existem pessoas que passam por nós que às vezes nós não vemos. Acreditam nisso? Existem pessoas... Eu vou citar um exemplo aqui. Numa reunião dos jovens que teve aqui, eu não sei se alguns jovens vão lembrar, o Jaime, ele se vestiu de mendigo. Ficou lindo e maravilhoso. Lembrou da época que ele tinha os cabelos tudo cacheadinhos, né, Jaime? Que corria, hein? Era normal. E ele estava sentado lá fora. E aí os meninos chegando e tal. E aí uns passavam por cima, não queria nem passar. Quem que é esse aqui, gente? Na frente da igreja, está atrapalhando a gente aqui e tal. E aí o Jaime foi dar a mensagem aqui para os meninos. E aí quando viram aquele mendigo entrando, foi um silêncio aqui. Todo mundo ficou assim, o que esse cara está fazendo aqui? Tira ele aqui da igreja! Está atrapalhando aqui a nossa... E aí o Jaime começou a tirar aquela máscara toda que ele tinha lá. E eu falei, é o Jaime. Aí que o pessoal foi perceber que era o Jaime. Mas quantos meninos passaram por aquele momento ali e que nem viram o Jaime lá? E se incomodaram porque o mendigo estava entrando aqui dentro da igreja depois? Quantas pessoas, quantos de nós podemos ser achados assim também nessa situação, como invisíveis para a sociedade? O Baltazar estava falando aqui hoje de manhã sobre essa questão das pessoas... Elas percebem somente aquilo que você é, somente aquilo que você tem, não aquilo que você, o seu ser. Você trabalha na onde? Numa multinacional? Qual o carro que você tem? O carro do ano? E o seu salário, quanto é? 20 mil reais. Esse é dos bons. Eu não sei se vocês viram essa semana, teve um rapaz que formou em medicina na Faculdade Federal do Rio de Janeiro.
E ele fez questão, do momento em que ele estava sendo premiado, né, que ele estava recebendo lá o seu título de doutor, de colocar no telão uma foto, eu até podia ter trago aqui, eu me esqueci desse detalhe, uma foto da mãe dele, no momento em que ele estava formando. E sabem do que a mãe dele trabalha? De gari no Rio de Janeiro. Ele é abraçado com ela. Ele de jaleco, uma foto dele de jaleco, ele abraçado com a mãe dele. Ele não esqueceu de quem era a mãe dele. Aliás, quem sustentou ele muitas vezes ao longo do curso dele de medicina, na faculdade de medicina do Rio de Janeiro, foi a mamãezinha dele, que muitas pessoas devem ter passado por ela e ela varrendo lá as ruas, nem terem visto ela. Mas foi essa mulher, de fibra, muitas vezes invisível para muitas pessoas, é que ajudou o seu filho a se formar como doutor, lá no Rio de Janeiro. Então não vamos, irmãos, julgar as pessoas porque elas têm. Nunca façam isso na sua vida. Se você faz isso até agora, pare com isso. Baltazar estava falando aqui, não existe preto nem branco, não existe grego nem judeu, não existe bonito nem feio. Nós todos fazemos parte da família do Senhor Jesus, que fomos salvos por um único sangue derramado lá na cruz. Esse sangue, sim, tem muito valor. Esse sangue, sim, custou a vida do nosso Senhor Jesus. Parem com isso, irmãos. Parem com isso. Dá um toque aí para mim, por favor, Isabela. Obrigado. Como alguém já disse, não foi o que o rico fez que o condenou, mas o que ele não fez é o que levou para o inferno. É que muitas vezes acontece com as pessoas. O pecado do rico não foi o que ele fez para aquele Lázaro, mendigo. A palavra de Deus não fala que ele tocou, chutou, fez qualquer coisa contra ele, mas é o que ele não fez. Aquele homem foi olhar o sofrimento e a necessidade do mundo sem sentir a menor compaixão. As atitudes fazem diferença. Certa vez alguém, ao tentar defender a doutrina católica do purgatório, usou o argumento de que após a morte, sentindo o sofrimento pelas suas atitudes erradas, certamente a pessoa iria mudar se houvesse oportunidade. Será mesmo? Nossos amigos católicos têm essa ideia, que a pessoa pode viver do jeito que ele for aqui nessa terra. E aí ele tem um espaçozinho entre a morte e até chegar no paraíso ou até ficar no inferno. E ele tem a oportunidade, depois que ele morreu, esse purgatório, de fazer algo de bom ou de ter alguma atitude melhor e aí receber as benesses do paraíso. Será que pode ser isso? Versículo 24, a palavra de Deus diz assim: então, clamando, o rico estava gritando da onde que ele estava. Ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Com muito respeito, o rico ele se dirige ao antigo patriarca como pai Abraão e suplica por misericórdia. Aquele que, enquanto vivo, jamais soube o que fosse misericórdia, agora suplica por ela. Mas o principal é que seu caráter não mudou em nada. A gente já teve a oportunidade de falar sobre isso aqui, que quando nós morrermos, nós vamos receber um outro corpo, não mais um corpo físico. E aí, o nosso sopro de vida, ele vai voltar para Deus, não é? O nosso espírito, ele vai acabar. Mas a nossa alma,
É onde estão registrados o nosso caráter. Está vendo que o rico, mesmo em tormentos, o caráter dele continua a mesma coisa. Ele não mudou em nada. Ele considera Lázaro como o seu servo. E ele está pedindo a Abraão: manda Lázaro que molhe a ponta do dedo e me refresque, porque estou atormentado. É o mesmo egoísta, voltado para si próprio, para seus interesses pessoais, tal como quando ainda vivia aqui na terra. Estava interessado em alguém fazendo alguma coisa para ele, não em fazer algo para os outros. Você acha que o sofrimento na outra vida pode levar alguém ao arrependimento? Se os seus padrões de conduta, prestem atenção nisso, estão definidos, e você só tem em mente que a sociedade pode fazer por você, ao invés de pensar em o que você pode fazer para a sociedade, apresse-se em mudar, porque atitudes fazem diferença. Muitas vezes nós achamos que nós somos os coitadinhos da situação, e a gente fica pedindo lá: tá vendo, para você ver, eu tô morando nessa casinha tão ruim, né? Já pensou se aquela mãe daquele rapaz, ela ficasse pensando assim: eu sou somente uma gari, como é que eu vou poder sustentar o meu filho numa faculdade de medicina? Já pensou se ela pensasse assim? Se você pensa assim ainda, que a sociedade tem que fazer alguma coisa para você, e não você fazer alguma coisa para a sociedade, mude o seu pensamento, porque as atitudes fazem diferença. Nos versículos 25 e 26, observamos a resposta de Abraão. O patriarca, de modo amistoso, e até chama de filho ao rico, mas na resposta, Abraão mostra que duas razões porque seu pedido não pode ser atendido. Primeiro, seria impróprio. E segundo, seria impossível. Seria impróprio porque contrariava a justiça. Versículo 25, a parte A do versículo fala assim: lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Quer dizer, o que ele considerava bom, vestir-se de púrpura e linho fino, e vivendo em brilhante esplendor dia após dia, estava em primeiro lugar em sua lista de prioridades. Portanto, está implícito que ajudar ao pobre Lázaro, e em geral viver uma vida útil ao próximo, e para a glória de Deus, não era de modo algum seu objetivo. Assim, agora estava recebendo o que lhe correspondia. Tome cuidado, porque se você vem aqui na igreja e quer aplausos, e quer simplesmente que as pessoas falem: olhe como ele fala bem, olhe como ele canta bem, olha como ele faz obras boas, olha isso, olha aquilo, você já recebeu o seu prêmio aqui. É isso que aconteceu com o rico. Ele se regalava, ele vestia bem, e os bens dele eram o que ele pretendia, e ele os recebeu nessa terra. Por outro lado, Lázaro recebeu igualmente os males, não os seus males. Ele não os provocou, pelo contrário, ele soube honrar o seu nome. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. É assim como corresponde. Lázaro viveu uma vida duríssima. Ele era paupérrimo, ele era incapaz de se manter, ele comia das migalhas dos ricos. Mas quando ele morreu, ele foi para o seio de Abraão. E o rico foi para o tormento eterno. Quero fazer um parênteses aqui, irmãos, que não existe nada errado em ser rico, por favor. Não é esse o ponto. Entenda o que eu estou dizendo. Ser rico, se você faz de forma honesta, através do seu trabalho, não há absolutamente nada errado. O errado é ser como esse rico e não prestar atenção
nas outras pessoas. É o que ele não fez, e não o que ele fez, que foi o problema. E o segundo ponto seria impossível. Abraão disse que havia um grande abismo e que cruzar de um lado para o outro era, portanto, absolutamente e eternamente impossível. Eu estava conversando com a Bíblia ontem à noite também sobre isso, e quando eu lembro desse abismo, eu me lembro do antigo Mineirão. Eu não sei se algumas pessoas aqui chegaram aí no antigo Mineirão. Não tinha esse Mineirão bonitão que tem lá agora e tal, mas existia uma área que era chamada de geral e que as pessoas ficavam em pé lá, né? Quem era pobrinho pagava baratinho para ficar lá na geral. Mas da geral para o campo era muito perto. Só que tinha um fosso. Vocês se lembram do fosso lá do Mineirão? Se você olhasse para aquilo lá, dava até medo. E eu me lembro desse abismo aqui, desse texto de Lucas. Mas tinha gente que tentava pular o fosso. Eu vi muitas vezes caindo gente lá embaixo e se machucando feio. Tinha que chamar resgate, pessoal lá e tal. Mas era isso, era um abismo. Existia esse abismo, esse grande abismo. Né? O versículo 26 fala isso. Essa é uma representação gráfica da irreversibilidade da sorte de quem já morreu. O abismo tinha o propósito de ressaltar a tragédia de não fazer uso das oportunidades da vida e a loucura de aceitar um sistema de valores materiais às custas dos espirituais. Ou seja, vou traduzir para você para ficar mais fácil esse texto. Depende do que você faz aqui. Depende de suas atitudes aqui, as suas normas de proceder aqui, para que vai acontecer com você lá no outro mundo, lá na outra vida. Se você quer fama, vai ter fama, tudo bem, você já ganhou. Se você quer ter dinheiro, se você quer ser rico, tudo bem, você já ganhou e acabou. Ou você acha que você vai ter uma gaveta no seu caixão que vai colocar todo o seu dinheiro ali e você vai gastar lá nos céus também? Não vai acontecer isso. Pode ter certeza. Essa é uma representação gráfica que mostra muito bem essa diferença. O segundo ponto é a atitude para com a sua família. Versículos 27 e 28 de Lucas fala assim: então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Isso é o rico falando ainda com Abraão. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Quando o rico viu que Lázaro não lhe poderia prestar serviço, decidiu que era tempo dele prestar serviço a seus irmãos na carne da sua família. Parece que mesmo agora ele não consegue tirar a ideia de que Lázaro é o seu servo. A questão aqui é: por que ele estava tão interessado nos irmãos? Ele sabia que o inferno era real e que as pessoas realmente vão para o inferno, e seus irmãos estavam neste caminho. E sabia que pelo testemunho da sua vida eram em parte responsável. A forma com que ele viveu aqui, o exemplo que ele deu para os seus irmãos aqui nessa terra, ele estava com aquilo na mente e falando assim: eles também vão vir para cá. Se eles continuarem vivendo como eu vivi na terra, eles também vão vir para cá. Manda Lázaro lá e avisa para eles, para que eles mudem de vida. Aqui podemos ver uma advertência. Se a sua atitude não é correta para com seus irmãos na carne, e o mesmo pode ser dito quanto aos irmãos no espírito, procure mudar essa atitude enquanto há tempo. Não tenham problema uns com os outros na casa de Deus. Mudem a sua atitude, a atitude faz a diferença. Se você tem algum problema com o seu irmão, procura ele agora, no final do culto, levanta daí e fala: olha, irmão, o bonito da situação era ver que um pudesse ir ao encontro do outro, enquanto que o outro vem e os dois se encontravam no meio do caminho. Isso seria o ideal.
e dizer para ele: me perdoa, eu errei, uma bobagem. É mais importante a nossa salvação, é mais importante o nosso lugar lá no paraíso, como Lázaro, do que nós vivermos em tormento. Se você tem alguma coisa dentro da sua família paterna, muda, enquanto há tempo, porque as atitudes fazem diferença. Sabemos de irmãos que não sentem absolutamente nada uns pelos outros. Talvez acreditem que podem odiar seus irmãos em Cristo nessa vida, e quando morrerem, uma misteriosa, maravilhosa mudança ocorrerá no túmulo, e na manhã da ressurreição se levantarão amando todo mundo. A Bíblia ensina isso em Hebreus capítulo 9, versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Conforme você viver aqui, você vai ser julgado. E esteja certo, vai haver um julgamento. Mas não feito por mim, não pelos pastores dessa igreja, mas por Deus. Portanto, coloque o seu coração em ordem com relação aos seus irmãos. Na verdade, Jesus achava isso que era tão importante, que ensinou lá em Mateus capítulo 5, versículo 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. Você acha que isso é brincadeira, irmão? Foi o próprio Jesus que falou. Se você está com algum problema com algum irmão nessa congregação, não faça a sua oferta. Vá primeiro, reconcilia com ele, pede perdão, ajeita as coisas primeiro, deixa a sua oferta e depois que você pedir perdão para ele, depois que você resolver suas questões com ele, vai e faça a sua oferta. É Jesus que está falando. Terceiro ponto, a atitude para com as Escrituras. Pode parecer-nos muito duro que um pedido do rico para os seus irmãos fossem avisados, tivesse sido negado por Abraão. Mas não é precisamente nos livros de Moisés e dos profetas, como Isaías, que é apresentada uma vida bem diferente daquela que o rico vivera. Constantemente se está exortando a confiança em Deus, a negação de si mesmo em favor do próximo, a bondade, a ajuda aos necessitados, às viúvas, aos órfãos. Além disso, Moisés apontava para aquele que daria a vida em resgate de muitos. Deuteronômio 18:5, a palavra de Deus fala assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Isaías 42, versículo 1, Isaías também diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Precisamos mudar a nossa atitude para com as Escrituras. Quantas vezes que nós já escutamos Atos 2, versículo 38, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E muitas vezes nós ficamos com o nosso coração duro em relação a essa palavra. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Se alguém disse com você, quando estava te evangelizando, que a vida cristã seria uma barbada, seria muito fácil de viver, te enganou. Porque não é. Porque a porta que nós entramos é uma porta estreita. E o caminho é difícil de se seguir. Mas vejam como Lázaro, ele herdou o paraíso. E ele estava reinclinado no seio de Abraão. Lembre-se, atitudes fazem a diferença. E o quarto ponto, nós vamos encerrar por aqui hoje. Atitude para com a morte. Versículos 30 e versículo 31 desse nosso texto. Finalmente, nossa atitude em relação à morte faz diferença. Lembre-se,
A vida nos foi dada sem nos consultar, e também será tirada sem nos consultar. Ninguém falou assim: olha, Pedrinho, eu vou usar o Pedro hoje. Pedrinho, você vai nascer hoje. O Pedrinho ficou todo satisfeito lá. Ah, que legal, vou nascer. Vou ter vida. Eu, Pedro, ah, que legal, bacana. Ninguém falou isso. Pedro nasceu. Um dia vai chegar para o João e falar assim: João, é hoje. Sem te consultar também. A morte vai chegar. Vai chegar para mim, vai chegar para todos nós. Sem nos consultar. Como aquele homem rico estava enganado, achou que se alguém se levantasse dos mortos e fosse falar com seus irmãos, eles se converteriam. Na verdade, alguém se levantou dos mortos e, por coincidência, seu nome também era Lázaro. Mas olha o que aconteceu. O seu retorno, longe de persuadir aos fariseus, foi a causa imediata para que os estimulou a praticarem seu ato mais definitivo de incredulidade. Foi a partir da ressurreição de Lázaro que os fariseus realmente bolaram um plano e se juntaram e falaram assim: nós temos que tirar esse cara daqui, porque esse cara é poderoso. E ele vai acabar com a nossa religião. E aí eles começaram a fazer os seus planos. O mundo tem permanecido quase que inteiramente indiferente enquanto Jesus tivesse ressuscitado, embora Jesus tivesse ressuscitado, tendo sido testemunhado por muitas pessoas, além dos milagres subsequentes que comprovam a sua ressurreição. É preciso fazer o melhor uso das oportunidades presentes, em lugar de se envolver em pensamentos inúteis, sobre o que poderia ter sido. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Sua atitude para com a mensagem de Jesus faz grande diferença na sua vida. A diferença é entre o céu e o inferno. Que Deus possa nos abençoar ao longo dessa semana. Gostaria muito de agradecer e pedir perdão por nós termos passado um pouquinho do nosso tempo. O irmão Baltazar falou tanto sobre a questão da gente ficar dentro do tempo, mas hoje eu precisava falar com vocês sobre as atitudes. Mudem as atitudes, porque elas fazem diferença entre o céu e o inferno. Que Deus abençoe a sua semana. Vão em paz e que o Senhor nos abençoe.